Olá, magnífico dia, magnífica semana, magníficos e magníficas deste perfil. E aí, como é que foi teu final de semana? Desejo que tenha sido magnífico na presença do Senhor. O meu foi, eu me afastei um pouquinho das redes sociais no domingo, no caso ontem, até para descansar a mente, né? Eu vivo estudando, eu vivo trabalhando, no meu contato com as telinhas no mínimo 16 horas por dia, então de vez em quando no domingo eu gosto de me retirar para de fato descansar, aproveitar minha família direitinho e graças a Deus foi maravilhoso. Nossa, parece que foi ontem, né? A gente estava desejando aqui uma semana abençoada, a semana voou. Na sexta-feira nós não tivemos estudo por conta do cardiologista da Palominha, que graças a Deus correu muito bem. Ela tá ótima, continuamos na fila, aguardando a vaguinha lá para fazer o cateterismo, né? Mas o importante é que ela tá bem, graças a Deus. Tivemos dias frios aí, mas graças a Deus, sem intercorrências. Graças a Deus. E deixa eu agradecer a vocês. Obrigada pelo apoio, pelas mensagens, pelos bons dias. Desculpa se não deu tempo de responder todo mundo, mas eu vou responder aos pouquinhos. Pode aguardar que a tua mensagem, a tua resposta vai chegar aí no seu inbox, tá bom? Lembrando que mais tarde temos a clareza à luz da Bíblia, né? Vocês me deixam assuntos aqui no inbox e eu venho fazendo o estudo sobre eles para trazer a clareza bonitinha para vocês, para a gente caminhar junto a cada dia, seguindo o que manda as Escrituras, fazendo a vontade do Pai com a nossa vida, o nosso pensar em todas as áreas da nossa vida. Vamos continuar o estudo do livro de Mateus, tá maravilhoso, né, gente? A gente viu algumas passagens pelo olhar de Marcos e agora estamos vendo pelo olhar de Mateus. E a cada capítulo, a cada versículo é um aprendizado, é uma clareza e um direcionamento impressionante. Aqui nós estudamos o passado, né? Nós analisamos aqui capítulo a capítulo, dia após dia, e retiramos desses capítulos princípios e lições para aplicarmos no nosso hoje. Muitas coisas a gente vê que aconteceram há mais de 2000 anos atrás, mas se encaixam perfeitamente com o que a gente está vivendo hoje. Então é muito importante que a gente esteja abastecido na palavra e tendo clareza do que a gente está aprendendo, para que a gente possa também ressignificar coisas que nós acreditávamos que nos ajudavam, mas que hoje a gente vê que só atrasa. Então é aqui na palavra que a gente se abastece, é aqui na palavra que a gente nos mantém conectado ao Senhor, é aqui também que aumentamos a nossa fé a cada dia e ficamos fortes e resilientes para enfrentarmos qualquer situação que tente nos afastar do reino, que é o nosso propósito. Então vamos iniciar a nossa leitura e ao final faremos aquela reflexão maravilhosa. Mateus, capítulo 14. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que lhe serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dentre os mortos, por isso atuam nele poderes milagrosos. Pois Herodes, tendo prendido João, o amarrou e o colocou na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Porque João dizia a Herodes: Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, sob juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dá-me aqui, em um prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. A cabeça dele foi levada em um prato e entregue à jovem que a levou à sua mãe.
Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar a Jesus. Quando ouviu essa notícia, Jesus se retirou do barco, em particular, a um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: Eles não precisam ir. Dê-lhe vocês algo de comer. E eles disseram: Não temos aqui, exceto 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. E ordenou à multidão que se sentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Aos que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. À outra madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, disse ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritando: Senhor, salva-me! Imediatamente estendeu a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Eu vou interromper aqui esse finalzinho só para a gente fazer uma reflexão, que é exatamente isso que acontece quando a gente desvia o nosso olhar da nossa fonte, da nossa rocha, do reino de Deus. Quando a gente desvia o olhar da nossa intenção, é exatamente isso que aconteceu com Pedro. A gente começa a cair, a gente começa a perder a fé, a gente começa a desacreditar. E isso é tão fácil de resolver quando a gente mantém o nosso foco no nosso alvo. Não importa a tempestade que a vida apresentar, não importa a dor que você sinta, o momento difícil que você presencie, que você vivencie, o seu alvo precisa ser definido, a sua confiança precisa estar estabelecida naquele que de fato te cura, te salva, te fortalece e te capacita a sair vencedora de qualquer situação. A gente olha para o nosso hoje e vê tantas pessoas desconectadas e, infelizmente, por intervenção de espíritos malignos, de potestades, elas não conseguem enxergar o quanto se desviaram do caminho. Muitas das vezes a gente fala assim: você não aprende pelo amor, infelizmente vai aprender pela dor, né? A gente escuta muito isso. E às vezes é exatamente isso que acontece. Quando a pessoa chega lá no fundo do poço, mesmo ouvindo N conselhos,
tendo N direcionamento, o coraçãozinho dela tá tão fechado, tá tão desconectado que ela não consegue enxergar. E é apenas quando ela acha que não tem mais solução, aí sim ela vê aquela luzinha lá no fim do túnel. E graças a Deus por isso, né, gente? Muitos enxergam essa luzinha no fim do túnel, enquanto muitos não. E ficamos aqui, como João Batista foi, né? Aquela voz que clama no deserto, assim hoje somos nós, que temos a nossa clareza, temos o nosso direcionamento e estamos aqui diariamente para aprendermos mais, nos abastecermos na palavra e sermos luzes e sal na terra como o Papai do Céu mandou. Então é muito importante. Aqui a gente viu nesse versículo 30 e 31 que a dúvida ela nos afasta do nosso alvo, do nosso caminho em si. Eu costumo muito ensinar isso aqui para minha filha, que Jesus é a verdade. E onde há verdade, não há espaço para a dúvida. O inimigo é o pai da mentira. Ele sim planta a dúvida. E quando a gente deixa a dúvida entrar no nosso coração, automaticamente a gente já está se afastando de Jesus. Então tenham muito cuidado. Tem dúvidas? Busque compreensão, busque informação, busque saber. Porque aonde há dúvida, há afastamento do objetivo, do foco. Continuando, versículo 32. Quando subiram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram à terra de Genesaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região. E lhe trouxeram os doentes. Suplicavam-lhe que, ao menos, pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Amém. Que capítulo, né? Logo no início, a gente viu o temor de Herodes pelo povo, porque ele desejava matar João, porque João dizia que não era certo que ele vivesse com a esposa do irmão dele. E isso despertou a ira, a raiva em Herodes. Mas, por medo do povo, né? O povo ele é muito poderoso quando ele sabe que unidos eles conseguem qualquer coisa. Como a gente viu lá em Gênesis, na Torre de Babel, lá de Nimrod, né? Eu sempre vou trazer esse exemplo para vocês aqui, porque é muito importante que a gente tenha consciência da nossa força, do nosso poder, do poder que Papai do Céu dá para cada um de nós. Tendo consciência que cada um de nós somos únicos e que dentro de cada um de nós tem um pedacinho do Senhor, unindo, né, é a união dos membros do corpo de Cristo que faz de fato a força de uma nação, de uma população. Então, diariamente, o Papai do Céu está nos capacitando e nos mostrando o caminho correto que a gente deve prosseguir. Não é se afastar dos membros do corpo de Cristo, ao contrário. Unidos, caminharmos juntos na mesma direção. Assim, sempre seremos mais fortes. Não tem para onde a gente correr. E aqui, o Herodes, sábio disso, tinha medo do que a multidão podia fazer com ele, já que a população acreditava que João era um profeta. Mas, em contrapartida, a enteada dele o conquistou com a sua dança lá, né? O agradou a tal ponto que ele disse que ela podia pedir qualquer coisa que ele concederia e realizaria. E, instruída pela mãe, ela pediu a cabeça de João Batista numa bandeja, e Herodes não tinha para onde correr, já que tinha feito essa promessa na frente de todos os que estavam presentes lá, pessoas poderosas assim como ele. E assim foi feito. Essa foi a primeira lição, né, que a gente tira aqui. A união do povo, de fato, é a força. A união
com o consentimento e a clareza que as intenções têm que estar voltadas para o reino. A própria palavra nos ensina, né? Buscai primeiro, antes de qualquer coisa, o reino de Deus e a sua justiça. Então você imagina uma nação buscando o reino e a sua justiça. Se cada pessoa dessa terra, desse Brasil maravilhoso, tiver essa consciência, nós trazemos de volta o Éden para a terra. Porque somos milhões. Imagina esses milhões com um direcionamento para Deus, buscando a justiça, um caminho honesto, sem violência, com garantia de segurança. Imagina quão maravilhosa essa terra, esse Brasil não será. Eu tenho fé. E não importa a fase que o nosso país está passando agora, essa fase ela é treinamento para nós e oportunidade para aqueles que ainda não enxergam de se posicionarem de fato como filhos de Deus e acessarem o melhor que Deus tem para cada um de nós. O conhecimento, ele abre portas, possibilita oportunidades de crescimento, nos aproxima mais do Senhor. E é através do conhecimento que milhares de pessoas estão despertando para a honra e glória do Senhor. Estamos presenciando um avivamento. E nesse avivamento, milhares de magníficas e magníficos estão despertos. Estão tirando as traves dos olhos, estão enxergando, estão mudando, né? É o que a palavra diz: arrependam-se de coração e verdade, não peques mais. Quando as pessoas se despertam, elas não querem mais aquela vida de pecado, aquela vida de distração. Elas têm ciência do quanto é bom se purificar, do quanto é maravilhoso você viver uma vida justa, o quanto é maravilhoso você não precisar fingir ser uma pessoa que você não é. Liberdade de fato. Quando você compreende o que de fato significa livre-arbítrio, caminhar com Jesus é tão fácil como respirar. Nossa, é o que eu falo. Às vezes a gente olha, nosso capítulo é tão pequenininho, mas ele traz tantos insights, ele traz tanto aprendizado, que não tem como não prosperar na palavra. Eu vou trazer para vocês agora, especificamente, as lições e os princípios, né? Resumindo o que a gente aprendeu, para que fique guardado de forma simples no coração e que a cada oportunidade do seu dia você venha a aplicar. Recomendo também a leitura novamente do capítulo, porque às vezes eu te mostro uma clareza, mas você lendo de novo, Papai do Céu pode te mostrar outra. Então, o abastecimento da palavra é fundamental. Vamos lá. Lições e princípios de Mateus capítulo 14. Neste capítulo somos informados sobre a morte de João Batista, que foi decapitado por causa da sua fidelidade em proclamar a verdade. Isso nos lembra da importância de sermos fiéis ao testemunho de Jesus, mesmo diante da oposição e perseguição. Jesus alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Esse milagre demonstra o poder de Jesus em suprir as necessidades físicas das pessoas e nos ensina sobre a generosidade da provisão divina. Jesus caminha sobre as águas e chama Pedro para fazer o mesmo. Pedro começa a duvidar quando afunda, mas Jesus o salva. Essa história nos ensina sobre a importância de manter nossa fé em Jesus, mesmo diante dos desafios e das tempestades da vida. E eu interrompo. Bom dia, meu amor. Magnífico e abençoado seja o seu dia hoje. Segundona, né? Normal. Tô quase terminando aqui as lições e as reflexões. Mais um capítulo maravilhoso, cheio de insights. Tudo bem, meu anjo. O importante é que você está aqui.
Eu vou interromper essa reflexão aqui só para nós reafirmarmos que nas nossas vidas a gente precisa ter a clareza que de fato Jesus é a verdade. Ele é a verdade em pessoa. E toda vez que a gente deixa a dúvida entrar no nosso coração, a gente automaticamente está se afastando de Jesus. Porque Jesus sendo a verdade, na verdade não tem espaço para dúvida, ele é a certeza. Enquanto que a dúvida já é uma brechinha que a gente permite que a negatividade entre em nós, porque a dúvida, ela parte de uma história que pode dar espaço para uma mentira. E a gente conhece muito bem quem é o pai da mentira. Eu falei mais cedo que eu ensino isso para minha filha, né? Que ela não tenha dúvida de nada, ela procure conhecimento, ela procure informações para de fato ela ter certeza do que ela está profetizando, do que ela está fazendo e do que ela quer buscar. Porque na nossa vida não pode ter espaço para dúvida. Uma vez que você abre espaço para dúvida, você já está se afastando de Jesus. Se você mantém em mente que Ele é a verdade, você tem a certeza de tudo que você vai fazer, apresentando a Ele, buscando, se abastecendo de informação. Porque o conhecimento liberta, enquanto a dúvida, ela paralisa. Então, tudo que nos impede de acessar o nosso propósito, o desejo que a gente tem de realizar alguma coisa. Ou seja, se você está com a verdade, você tem certeza, acabou. É para frente e para o alto. Agora, abrir o espaço para dúvida, você vai se paralisar, vai se frustrar, vai desistir e vai se desviar do seu caminho. Muitas pessoas trazem seus enfermos para Jesus e Ele os cura com o seu toque. Isso nos mostra o poder de cura de Jesus e nos encoraja a buscar sua cura e restauração em todas as áreas das nossas vidas. É a concepção, dúvida e medo. Qual a diferença? A dúvida é uma coisa que você quer fazer, mas não tem certeza se vai dar certo. Você está em dúvida. Já o medo é a certeza de que você não vai sair do lugar. Vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de mar, mas eu tenho medo. Aí o que eu faço? Faz tempo que a gente não vai à praia, mas são praias selecionadas. Porque na realidade eu não tenho medo do mar. Eu tenho medo das ondas. Eu tenho medo de ser carregada. Eu tenho medo de morrer afogada. Você vai buscando as raízes do seu medo. A dúvida não, ela te paralisa porque você olha assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Já o medo, ele é a fé negativa. Ele é praticamente uma certeza de que tu vai se lascar. E aquilo te paralisa de tal forma que você não sai do lugar. Já a dúvida, ela te paralisa momentaneamente. Ela te paralisa até o momento que você desperta e encara. O medo já é mais complicado, porque para você confrontar o medo, exige uma longa caminhada. Tem muitas pessoas, nos dias de hoje que a gente vive, que são travadas por medos emocionais, psicológicos. Eu dei o exemplo do mar, porque é um medo comum, né? Muitas pessoas, assim como eu, por experiência, o meu medo vem porque na infância eu quase morri afogada, eu e minha irmã e meu pai. Meu pai já está descansando no Senhor, mas o meu medo veio daí, né? O meu medo é um trauma que aos poucos eu venho ressignificando. Eu tomo banho de praia, né? Mas eu não me permito ir muito ao fundo, né? E é um trauma, né? A maioria dos medos vem por trauma e eu venho ressignificando esse medo no decorrer da minha vida. Isso aconteceu lá na infância, eu devia ter o quê? Uns 8, 9 anos. Para você ver, até os 44 anos, eu ainda tenho resquícios desse medo. Então, aqui em casa eu ensino para a Paloma que o medo, ele é a fé negativa. E a gente acaba com esse medo encarando. Uns conseguem de estalo, né? Uns ressignificam imediatamente, tipo a dúvida. A dúvida você acaba com ela com o quê? Com a certeza. Eu acho que se eu fizer isso não vai dar certo. Você analisa um pouco mais, você busca o lado A, o lado B da situação. Vai dar certo sim. Pronto, acabou a dúvida. É uma coisa momentânea. Você decide ali. Já o medo não, ele é uma coisa mais séria, um sentimento
de fato maligno que te paralisa, de forma que tem pessoas que não conseguem nem falar sobre o seu medo. São completamente traumatizadas e bloqueadas, e para isso exige um tratamento um pouquinho mais intensificado. Mas quando a pessoa quer, é o que eu falo que é outro drive mental. Quem tem fé consegue o que quer. Tudo vai da disposição. Eu, há coisa de 15 anos atrás, não me via nem colocando o pé na água, no mar, né? E fui me ressignificando, me desafiando. Não tenho aquela liberdade de dar aqueles mergulhos maravilhosos, de sair lá em direção ao oceano, que também não tem nem necessidade para isso. Mas eu vou de boa, com a palominha no colo, água por aqui, vamos brincando. Claro que em praia sem onda, né? Mas enfim, essa é a diferença da dúvida para o medo. Jesus questiona seus discípulos sobre quem eles acham que ele é. E Pedro declara que ele é o Cristo, Filho de Deus. Essa confissão de fé nos lembra da importância de reconhecer e confessar Jesus como o nosso Senhor e Salvador. Gente, isso faz uma diferença tão grande na nossa vida. Porque por muitos anos eu não entendia muito bem, não tinha clareza de hoje, né? E sempre me perguntava, eu sempre tive um jeito diferenciado. E eu me lembro que isso aconteceu várias vezes, recorrente. Eu trabalhava em mercado como operadora nessa época. E vários clientes tinham preferência de passar no meu caixa. Achavam simpática, achavam ágil, que eu sempre gostei de trabalhar depressa e com maestria. Enfim, eu sempre tive o meu jeitinho, né? E muitos tinham preferência de passar comigo e muitos perguntavam, você é cristã? E eu não me sentia cristã. Eu agia como cristã, eu sempre fui honesta, eu sempre tive meus objetivos, eu sempre tive fé em Deus, mas eu não me considerava cristã. E a gente fica se perguntando por quê, né? Você vê, tudo é mentalidade. É questão de visão e mentalidade. Eu sempre caminhei corretamente, desde que eu me entendo de gente, né? Fiz minhas besteiras lá atrás, de me envolver com bebida, de fumar, cigarro, enfim. Mas eu sempre fui temente a Cristo e sempre procurei ter uma vida justa, né? Honesta. Mas eu não me considerava cristã, pelo fato de ser apegada aos pecados. Mas eu não compreendia com essa clareza. Mas no meu subconsciente eu sabia que para seguir a Cristo a gente tem que largar vícios, pecados, negatividade, enfim, né? Pra gente de fato se lavar, se entregar e caminhar para Ele. Mas eu sempre continuei ali do meu jeitinho, sempre. E depois que a Palominha nasceu, é que, sabe, sei lá, algo virou a chave aqui e os vícios foram caindo por terra e o posicionamento foi chegando, porque, sei lá, algo muda dentro de você, né? Muitos precisam sofrer para se assumirem em Cristo. Graças a Deus eu já passei por N coisas na vida e sempre tive fé em Deus. Não com essa convicção que eu tenho hoje, mas eu sempre soube que mesmo quando eu perdi meu pai, fiquei 2 anos sem falar, entrei em depressão, enfim, aquilo tudo que eu vivi, Deus sempre esteve comigo. Eu só não tinha a clareza. E por muitas das vezes, por estar revoltada no caso dele ter levado meu pai, porque a gente não entende os planos dele, né? Então a gente se rebela, a gente sofre, a gente se machuca. Então, a gente fala, por que sofre tanto? Porque a gente não quer enxergar o que está ali diante dos nossos olhos. Por mais que a gente saiba que a gente não vai ficar aqui para semente, por mais que a gente saiba que a gente tem uma jornada e é da nossa obrigação fazer o nosso melhor para vivermos bem. Não é isso que a gente quer? Uma vida calma, tranquila, honesta. E por que a gente abre tanta porta para negatividade? A dor, quando a gente não tem controle sobre nossa mentalidade, sobre os nossos pensamentos, ela nos domina. Eu olho para trás e eu me vejo negando todo e qualquer apoio que alguém vinha me dar para me consolar sobre a perda do meu pai, que na minha mente naquela época era uma perda. Hoje eu não enxergo mais assim. Hoje eu tenho a clareza que todos nós nascemos, temos uma missão a cumprir e quando terminamos, o Papai do Céu nos chama. Independente da forma que a gente estiver. O meu pai estava trabalhando. Então ele tomou uma descarga elétrica de 12 mil volts e foi embora imediatamente.
Então, para mim, foi um baque estar com ele ontem e hoje não tê-lo mais. E aquela ideia de eu não poder ver mais a minha pessoa favorita no mundo tirou meu chão. Então, eu perdi a voz, fiquei sem falar 2 anos. Eu engordei quase 40 quilos. Enfim, eu mergulhei na bebida. Eu já fumava cigarro, eu fumava desde os 12 anos de idade. Enfim, mas tudo isso foi necessário para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Mas para vocês verem, começou lá atrás. Meu pai morreu, eu tinha 24 anos, 23 para 24 anos. Hoje eu tenho 44, hoje eu sou mãe. Naquela época, eu só de pensar na ideia de ter filho, eu já tremia. Falava, eu acho lindo o filho dos outros. Eu tinha determinado dentro de mim que eu não queria ser mãe. Porque aos 18 anos eu passei por uma situação dessa. Eu já tive meu primeiro casamento. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Palominha. E aquilo já fechou meu coração para a maternidade. Eu não queria passar por aquele sofrimento de novo. E o que aconteceu? Quando você alimenta o seu medo, você traz ele de volta. Olha, Rose, pega esse código sobre o medo. Aos 18 anos eu tive um menininho que se chamou Carlos Daniel. E ele viveu por 1 dia e meio. Ele nasceu como a Paloma, de 6 meses. E ele nasceu com 1,5 kg e 43 centímetros. Chegou a ser registrado bonitinho, mas só viveu 1 dia e meio. A metade do pulmão esquerdo não se formou. Peraí. E aí Papai do Céu chamou ele. Beleza. Fui vivendo, as coisas foram acontecendo, enfim. E há 8 anos atrás, mais ou menos, a Palominha chegou. E aconteceu praticamente a mesma coisa. Só que Deus é misericordioso e capacitou os médicos com a tecnologia diferente. Nós não tínhamos corticoide naquela época, nem UTIs tão práticas, né? Tantos recursos. Hoje a gente tem N recursos. E a Palominha tá aí, para honra e glória do Senhor. Mas e se eu confiasse lá atrás? E se eu não desconfiasse, se eu não tivesse medo? Será que hoje eu teria Carlos Daniel hoje? Com mais de 20 anos aqui, para honra e glória do Senhor também? Então, o medo de fato, ele nos cega, nos adoece e nos impede de acessar o bom e o perfeito que o Senhor tem para nós. Desculpem. Vou fazer o resumo para a gente continuar. Resumindo, nesse capítulo, vemos a morte de João Batista como um exemplo de fidelidade ao testemunho de Jesus. Também testemunhamos os milagres de Jesus, como a multiplicação dos pães e peixes e sua capacidade de caminhar sobre as águas. Jesus demonstra seu poder de cura ao curar os enfermos, e Pedro faz uma confissão de fé, reconhecendo Jesus como Cristo. Esses eventos nos ensinam sobre a importância da fé, da provisão divina, de cura e da confissão de Jesus como nosso Senhor e Salvador. Desculpa. Sabe, sem Ele, sem a clareza que Ele traz, a gente de fato não prospera em nenhuma área da nossa vida. Lembrar do Carlos Daniel agora, como vocês, me trouxe um navio de lembranças, muitas. E em todos aqueles momentos que eu vivi, pena que não dá para mostrar, né? Se tivesse um refletor de pensamentos, ficaria mais fácil de explicar. Mas quando a gente fala que Deus é maravilhoso e perfeito em tudo que Ele faz, é verdade. Quando você se entrega, quando você fala, Senhor, eis-me aqui, e independente do que aconteça, seja feita a sua vontade, não a minha. Hoje, o que eu estou sentindo aqui é emoção e gratidão. Emoção por lembrar um momento difícil.
E gratidão por ter sobrevivido, ter aprendido a confiar de verdade. Porque, de fato, a fase que você vive não define quem você é. Se eu não confiasse lá atrás, mesmo mediante a falta de clareza, a falta de entendimento, talvez hoje eu nem estivesse mais aqui. Mas Ele é misericordioso. E hoje eu tô aqui, feliz, uma família que eu amo, que Ele me permitiu construir. E aqui testemunhando o quanto Ele é maravilhoso. É verdade. Tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. E eu peço desculpas por essa emoção toda, mas tinha que compartilhar. A minha vida ela é cheia de testemunhos. Cada um mais maravilhoso que o outro. E em todos eles, é o que eu falo, a palavra gratidão, ela às vezes chega a ser pequena, perto de tanta bênção que Papai do Céu nos dá, nos concede diariamente. Nós só precisamos ter o olhar certo. Rose disse: entendo que tudo que passamos serve para ajudar outras pessoas a não permanecerem no erro. A nossa vida, por isso que a palavra fala que a gente não precisa discutir. A gente só precisa entregar o evangelho e servir a Deus com a nossa vida. Nós somos ofertas vivas. Tem vários capítulos aí, a gente já leu que Jesus fala que se a gente compreendesse que o nosso servir, ele é melhor visto do que sacrifícios, ninguém se sacrificaria. Todos entenderiam que é compartilhando o que se tem, seja seu conhecimento, seja seu trabalho, seja o que for, mas com intenção verdadeira, sem interesse. Nós somos membros do corpo de Cristo. Quanto mais nós caminhamos em direção a esse propósito, mais nós prosperamos e estamos fazendo a vontade do Senhor. De fato, a nossa vida é a boa obra do Senhor. Nós somos ofertas vivas porque nós buscamos viver de acordo com o que Ele nos ensina. Então, assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ai, mas fulano sofreu tanto. É necessário. É necessário. Porque quando você cresce, quando você desabrocha, quando você acessa a sabedoria, você compreende. Aquilo foi nada. Foi simplesmente a minha jornada, o meu caminho que eu precisei viver, sentir, sofrer para chegar onde eu estou hoje. E muitas coisas hão de vir ainda, em nome de Jesus. Seja feita a vontade dele, não a minha. E eu estou aqui grata, graças a Deus, todo santo dia, para a honra e glória do Senhor. E esse exemplo que eu quero deixar para vocês diariamente aqui. Depressão, crise de pânico, ansiedade. Eu preferi encarar. Eu preferi superar, ressignificar, sem ajuda de medicamento. Eu estou fazendo um estudo aí sobre os malefícios. Gente, é tanta coisa que estão fazendo nos alimentos hoje, que eu até comentei com uma pessoa aí dias atrás. Você sabe o que vai acontecer? A gente vai acabar voltando àquela época da roça, lembra? Que nossos antepassados plantavam para comer. Até a época da minha avó era assim. Minha avó e meu avô levantavam 4 horas da manhã para plantar mandioca, para pescar, enfim, para casa de farinha. Minha mãe me contava essas coisas, ainda me lembro. Então, hoje em dia, remédios estão sendo colocados, substâncias que adoecem. As vacinas, a gente tem o exemplo aí, que outrora eram para curar de fato, eram para aumentar a nossa imunidade e hoje servem para trazer mais doenças. Então a humanidade estamos nos fins dos dias, né? Estamos a caminho do fim, mas é importante que a gente tenha a clareza e coloque dentro da gente o que de fato vai nos fazer bem, né? A gente olha para trás, eu até comento aqui, vira e mexe, eu falo que eu tenho uma foto lá dos anos 20, dos anos 30, lá da Enseada, né? Lá do centro do Rio, do calçadão, em final de semana. E todo mundo, né? Antigamente, né? Iam pra praia, era muita gente que tinha caminhando. E você amplia a foto e você não vê uma pessoa gorda.
Por que não tinha gordo naquela época? Porque as pessoas se alimentavam de forma mais natural que hoje. Não existia micro-ondas, não existia pizza, não existia hambúrguer, não existia lasanha embalada, ou seja, não existia tanto produto alimentício. Naquela época, as pessoas descascavam mais e desembalavam menos. Elas eram mais saudáveis, elas viviam mais. Mas isso é uma reflexão pessoal que cada um de nós temos que fazer. O que a gente está ingerindo? O que tem nessa comida aí? Se é que é comida, né? Porque segundo a teoria da conspiração, aí até comida inventada, comida de borracha, comida de plástico já tem. O próprio arroz aí, que o presidente se dispôs a comprar sem necessidade, muitos diziam que era arroz feito de plástico, né? Mas enfim, fica aí o interesse de cada um buscar informações e conhecimento. Eu vou convidar vocês agora para orar, para a gente agradecer a Deus por esse magnífico dia, por esse magnífico ensinamento e já deixo aqui o intuito de você ler mais uma vez, né? Ou assista o vídeo mais uma vez para você ter maior clareza, né? Porque é aqui na palavra que de fato a gente cresce em amor, a nossa fé se multiplica, enfim, e nós temos o direcionamento. Né, gente? Não importa o que aconteça no nosso dia, na nossa vida, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos minutos, só o Papai do Céu, mas que a gente esteja preparado e posicionado, que seja feita sempre a vontade do Pai. Vamos orar. Pai amado, a Ti rendemos graça, porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão pela Tua palavra, gratidão pelo Teu amor, gratidão pela Tua proteção, Pai, que mesmo em momentos difíceis nunca nos abandona. Gratidão por ser esse direcionamento, essa base que nos fortalece a continuar, Pai, seguindo, Te servindo de coração e verdade, independente do que aconteça. Gratidão pela Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã, Paizinho. Que Teu Espírito Consolador nos transforme, nos renove, esteja sempre sobre nós, nos mostrando o caminho, sendo as nossas palavras, fazendo com que a cada momento nós enxerguemos o próximo, as situações com os Teus olhos. Que todas as palavras que a gente venha profetizar no dia de hoje sejam pela Tua vontade, que sejamos canal de bênção, Senhor, instrumentos Teus, instrumento do Teu amor, da Tua paz. Obrigada, Pai, pela vida, não só a minha, da minha família, mas de todos que aqui compartilham o desejo de Te acessar intensamente a cada segundo do dia. Obrigada pelas pessoas que entram em contato. Abençoa, Pai, que a Tua palavra, as palavras que elas ouvem da minha boca, entrem de forma agradável e transformem positivamente a vida delas, que mais e mais mulheres descubram o quanto são fortes e para que foram feitas nessa terra. E mesmo que virtualmente, Pai, estejamos sempre de mãos dadas. Que a cada estudo bíblico, a Tua presença e a provisão, Pai, a resposta da oração dos Seus filhos amados seja atendida. O acesso que eles precisam fique claro. E que nunca, em hipótese nenhuma, eles deixem prevalecer a dúvida em seu coração. Pai, Te entrego todos os brasileiros do Sul, do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste. Que a cada dia mais e mais pessoas, tanto magníficas ou magníficos, se levantem, despertem, entendam que, unidos, caminhando na mesma direção, nós fazemos o nosso Brasil. De fato, o Éden na Terra. Basta as mentes se voltarem para a direção correta. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Tivemos o exemplo hoje, no comecinho da live, no comecinho do estudo bíblico, Herodes, né? Herodes não gostava de João Batista porque pregava a verdade.
Mas ele tinha medo do povo. O que o povo ia fazer com ele se ele matasse João Batista? Então, ele manteve João Batista preso. E João Batista só foi assassinado, decapitado, por o pedido de sua enteada, que o agradou muitíssimo na frente daquelas pessoas que eles consideravam nobres, né? Ele não podia negar, uma vez que ele tinha dito a ela que faria tudo que ela pedisse. E instruída pela mãe, ela pediu a cabeça de João. Então ele não teve para onde correr, mandou, deu a ordem, decapitou João. Mas o que a gente tira para nós? O medo que Herodes sentia, porque se simplesmente ele mandasse matar João por causa das profecias que ele falava, o povo iria se rebelar contra ele. Ou seja, desde lá, né, na época de Jesus, o medo do povo já existia. Porque o povo, voltado para o caminho certo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, quem é contra esse povo? Quem é que vai derrotar esse povo? Então a gente olha para a nossa atualidade hoje, para a nossa humanidade, o povo está desunido. Mesmo aqueles que são despertos, que vivem se abastecendo na palavra, que caminham lá para o templo físico diariamente, não tem mais essa clareza, a postura. Precisamos nos unir. Os membros do corpo de Cristo precisam estar unidos, caminhando em unidade, na mesma direção, com o mesmo propósito. Imagina esse Brasil inteiro desperto. Quem é que vai vencer essa nação? Essa é a reflexão de hoje, gente. Já estamos abastecidos, já estamos aqui repleto de energia positiva para transbordar na vida do nosso próximo. E o estudo de hoje foi forte, viu? Tá doendo até agora. Hoje, obrigada pelo carinho da tua presença. Papai do Céu te abençoe. Um beijinho na sua mãe. Tá? Mais tarde faremos, sim, eu vou analisar aqui. Tem muitas mensagens que eu ainda não li. Vou responder todos. Obrigada pelo carinho. E mais tarde venham com a clareza, né? A visão das escrituras. Eu batizei assim o nome do quadro. Eu faço e deixo lá no YouTube. Deixo o link aqui. Então fica de olho nos stories que eu tô sempre trazendo clareza. Ah, sim, também, deixa eu lembrar que ao final de cada descrição no YouTube tem um infoproduto meu. Tem um e-book com uma clareza, com um assunto que vai te ajudar a despertar, ressignificar bloqueios, sair da zona de conforto. E o mais novo que eu prometi, tem um tempinho já, coisa de, acho que foi no último mês, que aconteceu uma situação aí na minha vida que eu pego as situações difíceis e transformo em pressão em mim mesma para eu prosperar um bocado mais, a gente caminhar e ajudar mais gente. A vida me bate e eu ressignifico e devolvo isso de forma que eu sirvo mais vocês, graças a Deus. E eu sempre faço isso, né? Me bateu, Papai do Céu me ensina, me mostra o que eu tenho que aprender aqui, qual é o ensinamento. E isso se transformou num livro. Então, eu fiz o último livro que fala sobre a influência do mundo real na nossa vida hoje. O que a gente faz, a Rose lembra, o que a gente faz hoje que não é que nos desvia totalmente, mas que nos, né, pela falta de clareza, a gente acaba cometendo. Então, é um livrozinho maravilhoso que, de fato, ele só de ler, a nossa fé já se desperta. Opa, peraí, é por aqui que eu tenho que ir, não saio daqui nunca mais. Então, lá no YouTube, na descrição de cada vídeo, você encontra um resumo do vídeo, né, sobre o assunto que a gente estiver falando, e depois disso você encontra o link de um infoproduto meu. E qualquer dúvida, estou aqui à disposição. O intuito é caminharmos diariamente, nos abastecendo da palavra e vivendo pelos princípios do Evangelho. Sempre à luz da palavra, sempre aplicando o que tem nas Escrituras na nossa vida. Dados os recadinhos, fiquem ligadinhos nos stories, que tudo que eu posto lá, eu deixo o link aqui. Lá para o finalzinho do dia, eu sempre deixo o linkzinho aqui. Tanto do vídeo, lá do YouTube, quanto do e-book, do infoproduto também, tá bom?
Então vamos lá, vamos ser luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.